Good morning again. Bom dia a todos. Well, as Bem, como used, eu fui introduzido, Yogesh Dwivedi, professor of digital professora de mídia social e digital from School of Management, do Escola de Gestão Swansea. na Universidade de Swansea, no país de Gales. Meu tópico é inovação social no setor público. E isto não é, na verdade, eu não diria que é apenas restrito ao setor público, porque toda inovação social, de alguma forma, em algum lugar, interfere nas agências públicas e outros atores também. Então, o tópico diz o setor público, mas eu vou estar falando em conteúdo mais geral sobre a inovação social que que afeta o setor público, mas outras áreas também. Então, o que está por vir? A gente vai ver o que é inovação social, o que são suas fontes, quem faz isso, o que são as grandes questões e limitações e variações. Por que a inovação social, embora sendo tão bom, não chega ao público ou não é difundido amplamente? Também, alguns exemplos que vão vir especificamente do setor público, bem como outras áreas. No final, eu também vou falar sobre o estado atual de pesquisa de inovação social. O que são as deficiências da pesquisa de inovação social e quais de vocês, se vocês querem fazer pesquisa na área de inovação social, o que vocês vão encarar? Então, muito rapidamente eu vou falar sobre essas questões. Então, o que é inovação social? Simplesmente, novas ideias ou inovações que podem resolver problemas sociais ou que podem preencher necessidades sociais. Isso, muito resumidamente, é a inovação social. No entanto, se nós expandirmos isso, o que queremos dizer por novas ideias? Bem, novas ideias podem vir na forma de produtos, podem vir na forma de serviços, eles podem vir na forma de novas práticas, novas legislações. Qualquer coisa que é significativamente diferente dos estado atual existente e também que preenche necessidades sociais ou resolve problemas sociais, pode ser chamado de inovação social. Mas isso agora adiciona mais uma coisa: empoderamento. Inovação social não é só para fazer algo por alguém, dar algo para alguém, mas empoderar essa pessoa. Possibilitar que eles possam fazer por conta própria, eles podem se ajudar no futuro usando essas inovações sociais. Então, isso é inovação social, na verdade. Alguns dos acadêmicos dizem que inovação social não é para maximizar lucros. Assim que vem essa prioridade de maximizar lucro, isso se torna inovação de negócios. Mas isso pode se debater, você sempre pode arguir isso, porque algumas ONGs, algumas organizações sem fins lucrativos, eles tentam maximizar lucros para ser reinvestidos nos seus projetos. Agora, você pode ver aqui alguns dos exemplos, grandes questões. Grandes questões são uma revista para quem? Para os sem teto. Eles vendem essas revistas em vários lugares, nas estações de metrô e centro da cidade, no Reino Unido e em muitos lugares. E, basicamente, eles estão sustentados pelo governo, mas vendendo essas revistas, eles voltam para sua vida normal, tentam se tornar independentes. Então, é um empoderamento que eles alcançam através de vender essas revistas. Um exemplo vem do Brasil.
um grande exemplo muito bem conhecido, e esse é na prefeitura de Porto Alegre, perdão a pronúncia, Porto Alegre. Então, dali você tem modelos de orçamento participativo. Primeira vez nos anos 80, eles criaram esse modelo que agora é adotado no mundo todo, em vários lugares, em muitos países da América Latina, mas também vemos exemplos do modelo de orçamento participativo no Reino Unido, Estados Unidos e outros países ocidentais. O Grameen Bank, eu não sei quantos de vocês ouviram falar disso, é um banco de microcrédito para que fazendeiros ou cidadãos podem basicamente pegar emprestado pequenas quantidades de dinheiro. É por isso que começou no Bangladesh. De novo, o propósito foi empoderamento, para que mesmo com pouco crédito ou pouco empréstimo, eles podem usar para melhorar a sua vida. Então, esses são alguns dos exemplos que são muito bem conhecidos. Eu vou dar mais exemplos depois. Agora, inovação social atualmente você não viria sem a tecnologia, sem tecnologia digital. Algumas inovações sociais são puramente digitais e alguns são apoiados ou possibilitados pelo digital. O Wikipedia é uma inovação social. Ele provê a necessidade do povo. O conteúdo é criado por pessoas e usado por pessoas. Então, Wikipedia, Linux, eu não tenho certeza quantas pessoas ouviram falar. Linux é um grupo que cria software, um sistema operacional e uma alternativa para os sistemas proprietários, Microsoft, etc. Desenvolver o software, testam o software e disponibilizam para qualquer pessoa usar. O NHS Direct, o Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, criaram um sistema para que os pacientes, fora de ir para o médico, eles podem ir diretamente para o site, olhar os sintomas, descobrir o que eles estão encarando é similar a qual doença, e então eles podem tomar providências. E o NHS Direct é considerado uma inovação social do setor público. Então, essas tecnologias agora têm papel importante a desempenhar na inovação social. Quando eu vou falar depois, eu vou mencionar como inovação, como tecnologia digital apoia a difusão e a adoção de novas inovações. Aqui na parte de baixo eu disse que conectar, mobilizar e empoderar, essas tecnologias são usadas para essas coisas. Agora, um excelente exemplo disso é sua própria condição que você tinha para inovação, para identificar competição, a concorrência. Você usou a tecnologia para conectar, mobilizar, e também, através disso, vocês deram prêmios para vários participantes. Então, vocês estavam empoderando eles para realizar alguns projetos únicos, testar alguns conceitos novos. Então, um exemplo muito simples, mas vou voltar para isso depois, para ilustrar isso. Agora, se você olha, você pode pensar bem que outros exemplos de inovação social existem, mas se você olha os comércio justo, muitos de vocês sabem o que é isso. O comércio justo é um exemplo de inovação social. Similarmente, o investimento, Jeremy mencionou de ensino à distância e cursos maciços abertos online. Esses são exemplos de inovações sociais porque tentem preencher uma lacuna, uma necessidade que mais ninguém está preenchendo. Estão provendo educação que basicamente algumas pessoas vão ser excluídas sem isso. Então, muitos desses modelos de orçamento participativo, um exemplo, a internet, tudo são exemplos de inovação social.
A gente não tinha o termo, esse termo não existia na época, mas não significa que não seja inovação social. A gente olha a definição, a estrutura cabe muito bem nisso. Então, por que precisamos de inovação social? Bem, simplesmente eu disse, por que precisamos de qualquer inovação? Nós precisamos de inovação para fazer a economia mais competitiva, para criar mais crescimento e para fazer a vida das pessoas melhorem. Um exemplo simples de qualquer inovação, o propósito de qualquer inovação. Em termos de inovação social, embora sempre fosse importante porque resolve o problema das pessoas, seu problema, meu problema, problemas do povo comum, que mais ninguém quer se incomodar. Às vezes o mercado o mercado privado não quer resolver um problema porque não tem muito lucro, mas alguém tem que lidar com isso. E inovação social, as pessoas que criam a inovação social, eles abordam esses problemas. Então, por isso que é tão importante, porque as pessoas ajudam as pessoas comuns, como eu e você. E também, nos últimos 5 ou 6 anos, nós todos vimos a crise econômica, recessão, principalmente no mundo ocidental. Então, a recuperação econômica da recessão, crescente desemprego devido a essa crise econômica, população ficando mais velha. Vocês todos sabem que a maioria dos países europeus agora, ou até 2020, vão ter mais de 25% da população com mais de 60 anos de idade. Agora, isso apresenta diferentes desafios. Precisam reestruturar seus modelos de negócios ou seu modelo de serviço. E inovação social pode ajudar nisso. Corrupção e burocracia, mudança climática, a maioria dos países, incluindo países ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido, tem alto índice de corrupção e muita burocracia. Você não consegue fazer as coisas facilmente, a menos que você tenha contato, você tem que pagar propina ou tem que fazer muitas outras coisas. Então, inovação social pode ajudar a combater essas questões. Desigualdade e exclusão social. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, na nossa sociedade, algumas pessoas têm oportunidade e alguns não. Quando eu digo oportunidade, o que quero dizer com isso? Oportunidade em termos de educação, saúde, emprego, em todas as áreas. Algumas pessoas, pessoas que têm dinheiro, que têm contatos, que têm recursos, eles recebem essas coisas e muitas outras são excluídas. Então, inovação social são meios para preencher ou para abordar esse problema de exclusão social. E devido, obviamente, a todas as mudanças, toda essa pressão, o setor público e também corte de orçamento do setor público. O setor público precisa inovar, precisa achar meios sociais de entregar os serviços. Então, inovação no setor público. Finalmente, mudança climática. Todos sabemos onde que estamos, todos sabemos que tipo de poluição estamos criando, todos sabemos que tipo de dano estamos fazendo para o meio ambiente. E a menos que a gente se torne mais ciente desses danos, vai ser muito difícil nos próximos 20 ou 30 anos. Então, mudança climática também. Isso são algumas das razões por que a inovação social é necessária e como que pode ajudar. Vamos olhar como que pode ajudar nessas áreas aqui. Algumas dessas áreas, pelo menos. Bem, antes de ir para lá, o que são os problemas? Por que a inovação social, embora sendo tão bom e importante, por que não é feito de forma comum e difundido? Então, acesso a financiamento. Inovações sociais, geralmente, ou é feito por pessoas particulares ou por empregados no setor público ou no terceiro setor, caridade, ONGs. O problema é que todos esses atores, esses que ativamente querem fazer a inovação social acontecer, faltam dinheiro, falta recursos. Então, é tipo assim,
aquele que tem poder não querem saber, como organizações particulares e o governo, e aqueles que querem fazer não têm os recursos. Então, acesso a financiamento é difícil. Modelo de escala. Inovação social. Modelos exemplares para que outros podem usar para aumentar em escala, para difundir mais em um nível maior ou duplicar em outras áreas. Basicamente, pessoas nós não temos modelos exemplares para inovação social. E outro desafio, claro, é nenhum modelo pode ser utilizado em todas as áreas. Então, precisamos de modelos exemplares em diferentes setores, diferentes áreas. Habilidades e formação. Basicamente, pessoas, aqueles que têm vontade de fazer inovação social, não têm o treinamento, habilidade ou formação para lidar com diferentes aspectos. Protótipos, testes, difusão, disseminação, todas essas coisas requerem habilidades específicas. As pessoas não têm isso, então isso são variáveis. Redes intermediários. Isso mostra que se as organizações são de tipo similar, eles têm rede entre si, eles estão conectados em um lugar, então o crescimento acontece muito rapidamente. Por exemplo, na Califórnia, uma das regiões onde teve sucesso a indústria de TI, porque era tantos juntos, trabalhando juntos, trocando ideias no Vale do Silício. Isso ajuda a promover o crescimento desse setor, mas infelizmente na inovação social é muito dispersa, não tem conjuntos de inovação, embora agora a União Europeia está criando conjuntos em diferentes áreas, mas em um estágio muito prematuro. Então, redes intermediárias faltam e também as limitações regulatórias de política. Algumas das inovações são criadas, mas o governo local, o setor público restringe sua difusão. Então, uma inovação recentemente surgiu que, se eu tenho estacionamento gratuito, eu vou para um local criado para isso, posso listar que eu tenho estacionamento livre e qualquer um que vem na minha área, vem aqui, me estaciona na minha vaga e me pagam um pouquinho. E é ótima ideia, porque você tem cidades como Londres e Nova York e muitos outros lugares que não tem estacionamento. Então, a ideia é fantástica. Um problema social que pode ser abordado facilmente, mas o governo local no Reino Unido, muitos governos municipais tentam banir isso, diz não, isso é um tipo benefício, isso é um benefício, é uma renda que você está ganhando através disso. Como você pode fazer isso? Você pode fazer, se você faz isso, você precisa fazer certas coisas, pagar imposto, declarar renda, etc. Então tem problemas regulatórios e de política pública, eles podem ser vencidos ao longo do tempo, no entanto, eles criam problemas no estágio inicial. Então, agora, quais que são as fontes? A maioria de nós, quando pensamos sobre inovação social, nós pensamos que a inovação social é feita por o terceiro setor. ONGs, organizações sem fins lucrativos, mas isso agora está mudando. Agora, a inovação social está advindo do setor privado, o setor público e bem como nós, os domicílios. Nós, como domicílios, participamos em vários momentos e, portanto, criamos novas inovações para resolver nossos problemas, nossas necessidades. Alguns exemplos você vai ver depois. E, de fato, em alguns casos, não em alguns, muitos casos, parcerias de terceiro setor público e setor privado colaboram para criar inovação social. Você vê o parceria entre Grameen e Danone, criam um iogurte para os pobres em Bangladesh. Não é fácil de eles comprarem coisas, mas através dessa colaboração eles criaram iogurte barato, que é saudável, para que todo mundo pode comprar e usar. E isto é particularmente importante para o crescimento das crianças em Bangladesh, que geralmente faltam nutrição.
Então, obviamente, fontes da inovação vindo de diferentes áreas, não somente do terceiro setor e organizações voluntárias. Agora, quem faz inovação social? Então, eu dei a estrutura organizacional, mas aqui você tem indivíduos que criam inovação social, que expendem esforços muito mais do que outros. Nós todos temos problemas, mas não nos empenhamos em fazer alguma coisa. Mas algumas pessoas dizem, olha, lá está o problema, precisamos de solução para isso, e eu vou tentar criar essa solução. Então, indivíduos tentam resolver através de inovação social. Um exemplo que eu vou falar aqui hoje é o Robert Owen, que que viveu no século XVIII no Reino Unido. Ele comprou 4 empresas têxteis na região sul do Reino Unido. Nessas empresas têxteis, as crianças com menos de 10 anos, com 5 anos até, trabalhando 13 horas, 14 horas por dia. Então, ele comprou essas empresas. Assim que ele comprou essas empresas, ele parou o trabalho infantil com abaixo de 10 anos. O que mais ele fez? Ele disse, bem, todos os outros crianças com menos de 10 anos vão para a escola. Os que podem, até no idade de 10 anos, trabalha durante o dia e estuda à noite. Isso foi um conceito único, não foi feito em nenhum outro lugar até então. Ele também criou muitos instalações para mulheres, creches para que a mulher pode trabalhar, e também várias outras coisas, basicamente. E ele criou cidade modelo que foi copiado no mundo todo depois. Então, Robert Owen, um dos mais conhecidas pessoas em termos de empreendedorismo e inovação sociais. E então, Mohamed Yunus, que fundador o conceito de microcrédito também, Bangari Maathai, muitas pessoas estão lá que contribuíram para a inovação social, em aspectos da inovação social. Movimentos para a mudança, como eu falei, nós contribuímos para movimentos, e através desses movimentos nova inovação social é criada. Por exemplo, um movimento ambientalista, um movimento feminista, e muitas inovações sociais adviram desses movimentos, seja em forma de nova legislação ou na forma de novas práticas. Então, por exemplo, como Clay Boston, o direito de divórcio, e muitos direitos, é claro, o direito de divórcio igualitário, o direito de trabalhar. Então, muitas coisas adviram do movimento feminista. Da mesma forma, o Bangari Maathai, do setor privado, eles também contribuíram para a inovação social. Desculpa, alguma coisa aconteceu? Então, vamos dar alguns exemplos recentes, em vez de coisas mais antigas de que estamos falando. Quantos de vocês conhecem essa pessoa? A maioria de nós usa Facebook. Esse é o fundador do Facebook. O que ele está fazendo aqui? O desafio do balde de água gelada. Uma atividade para criar fundos para uma pesquisa para doenças degenerativas motoras, etc. E eles usaram para diferentes propósitos. E muitas celebridades, Bill Gates, vários atores de Hollywood fizeram esse desafio. E aqueles que não sabem, você bota água gelada na sua cabeça, você doa a quantidade que você quiser, mas ao mesmo tempo você tem que dar o nome de mais algumas pessoas para elas fazerem um desafio. Isso é Jennifer Lopez.
Só estou dando 2 exemplos. It wasn't restricted to celebrities. Mas não se restringiu só às celebridades. As celebridades influenciaram indivíduos e organizações privadas. Isso é todos os empregados de uma empresa fazendo o desafio da água gelada, do balde de água gelada, e doando e nomeando outras pessoas. Então, em junho de 2014, se tornou viral, como eles dizem, Kind of practice and activity. e por esse tipo de atividades, diferentes caridades coletaram uma grande quantidade de fundos que eles nunca tinham tido acesso antes. Então, uma inovação simples e as coisas simples que eles fizeram com a tecnologia ajudaram caridade Research in the area of motor neuron disease, brain disease. e com doenças degenerativas motoras, de cérebro, etc. Então, isso é um bom exemplo de organizações voluntárias, indivíduos se juntando para fazer algo, para dar apoio a algo, como uma inovação social. We can see what this is. Vocês podem ver o que é isso. É lixo. Is litter. And it's Então, common in India. isso é muito comum na Índia. You go on footpath, Você vai em caminhos, nas estradas ou num parque público litter and e você vai ver esse tipo de lixo, né? doesn't matter how much government tries. Não interessa o quanto o governo tenta, é difícil resolver o problema. As individuals, E impacta a nós como indivíduos e, at various levels. e a vários níveis. So you can see that Então vocês podem ver big problem. que é um grande problema. Narendra Modi E o novo primeiro-ministro, quando entrou em 2014, o que ele fez? this problem by government. Não vamos resolver isso com o governo, vamos envolver pessoas para resolver esse problema. Então ele lançou o movimento Clean India, Limpe a Índia. Para quem não sabe, um dos nomes antigos é Bharat, um dos nomes antigos da Índia. Então isso significa o Limpe a Índia movimento, o movimento de Limpe aÍndia. We ask people, this problem cannot be solved by E ele falou, o governo não vai resolver isso, então as pessoas estarem envolvidas, mas antes que eu peça às pessoas, eu tenho que fazer algo. Então o primeiro-ministro Modi, So when he launched this initiative, ele lançou essa iniciativa, ele foi lá, pegou uma localização e limpou aquela localização, pictures and videos, botou fotos e vídeos de antes e depois. Ao mesmo tempo, ele nomeou most influential people in India. 9 pessoas com maior influência no país e falou, Can you please do this? vocês também podem fazer isso e também colocar Influence common people. imagens assim para influenciar as pessoas, influenciar o comportamento delas. Como vocês podem ver, Well, cricket is not the thing here in eu sei que cricket não é tão popular aqui na América Latina, mas é o jogo India, in mais popular no Reino Unido, na Índia, na Austrália. Então, essa pessoa, he's called as God of cricket. ele é o chamado o Deus do cricket, Modi nominated Sachin Tendulkar. and you, E please pick a location o primeiro-ministro falou, você pode fazer isso on that side. e botar um retrato no site. In Mumbai, Então ele pegou uma área em Mumbai, in very active area, uma área bastante ativa, 24 hours. e ele demorou 24 horas junto com ele, 24 hours by himself, trabalhou 24 horas para limpar a área had put some infrastructure. e para colocar uma infraestrutura com o dinheiro dele. Plantou algumas árvores Inhabited. So para fazer mais habitável, para que as pessoas possam trabalhar e andar por ali. Sachin Tendulkar. Similarly, Também, is a very famous então esse aqui é um ator famoso de Bollywood following. que tem muita gente seguindo ele, que é o Salman Khan. Ele pegou uma área, foi com a galera dele, limpou a área, Painted and did everything. ele pintou, fez de tudo e postou tudo no site para as pessoas poderem ver e seguir o exemplo. Similarly, not only male, so female actor. Também
atrizes. Priyanka Chopra, que trabalhou em Bollywood e em Hollywood. Ela foi lá, limpou e criou alguns programas de treinamento para a região, para que eles tenham mais consciência e participar de tais coisas. E você pode ver o impacto dessas coisas. Não vou dar outros exemplos, é que o impacto disso, em 8 meses, as pessoas estão a par, eles estão relutantes de jogar lixo na rua e vão jogar no lixo. Então, um grande problema resolvido sem investimento de nenhum dinheiro. Isso é um exemplo clássico de inovação social. E um problema social foi resolvido por meios sociais. Isso é, obviamente, um meio social. Pessoas maiores influenciando pessoas comuns e para empoderar elas a fazerem o trabalho elas mesmas. Isso aqui é a outra área. Isso chama Eu Paguei um Suborno. A Índia é famoso pela corrupção e por subornos. Uma das organizações voluntárias criou um site onde as pessoas podem ir e registrar se eles pagaram um suborno. Eles podem ir lá com anônimo ou com nome e podem botar uma foto se eles tiraram foto de alguém pagando um suborno ou recebendo. Aonde em que isso cria estatística, aonde as pessoas estão levando subornos. Esse site foram criados em 15 países e esses países aqui embaixo estão pensando em fazer isso, inclusive o Brasil, e o Brasil talvez tenha esse site dizendo eu paguei um suborno. Isso é uma nova inovação social. O governo está envolvido, organizações privadas não estavam interessadas, desculpa. Então o que vão fazer? As pessoas vão fazer. E as pessoas perdem o medo quando elas participam de algo assim. Isso agora está acontecendo. Então, organizações do setor público tem várias áreas onde eles estão inovando. Algumas das áreas, eu vou dar um exemplo rápido de alguma dessas áreas. Direitos na Suécia, e aí tem direitos e garantias e demora algum tempo. Então na Suécia havia grandes atrasos quando iam para o médico de família e para ganhar tratamento. Tinha muito atraso, às vezes alguns meses. Então para reduzir isso, para dar o direito à pessoa que elas tinham de saúde, e eles criaram a regra 079090. 079090. 0 o dia que você pede. Dentro de 7 dias, o médico geral, médico de família tem que te ver. E se tem um problema, ele tem que te referir a um especialista. Em até 90 dias o especialista tem que te ver. Depois que o especialista te ver, eu tenho 2 minutos. Eu preciso 5 minutos para terminar. E o tempo que o especialista o vê ele e ele não recebe tratamento em 90 dias, o governo local tem que pagar a pessoa e a pessoa pode escolher qualquer outro serviço médico na Suécia ou qualquer outra localização. E o governo local tem que pagar o transporte e o tratamento médico. E o que aconteceu, qual foi o impacto? Dentro de 7 meses da implementação, o número de pacientes esperando por tratamento caiu pela metade. Então teve um grande impacto. Não é só como co-criação, é co-design.
é algo que tem no setor público. O nosso próximo apresentador deve lidar com isso. Mas num dos conselhos do Reino Unido, eles criaram isso, pegaram um conselho, quais eram suas necessidades e o que eles queriam. Então criaram uma rede de pessoas que são acima dos 50 anos de idade, pagando de 30 a 75 libras para cada 4 meses. E em troca disso, eles podem ter outros serviços, tipo pessoal que vai consertar a tubulação, que se seja na casa, né? E você pode compensar esse custo voluntariando para outras pessoas. Então, se você for ajudar outras pessoas, você reduz esse custo. Eu não tenho muito tempo, não vou entrar em detalhe, mas basicamente voluntários não pagam a taxa, mas é uma ideia de co-criação. Orçamento participatório na Alemanha, onde pessoas foram dadas o direito a propor novas ideias e para votar em melhores novas ideias. E o Conselho, então, escolheu 300 ideias e investiu 8,2 milhões de euros. Apesar que no início eles só tinham 311 milhões para aquelas áreas, mas aí havia tantas ideias que eram tão boas que eles investiram mais. Algo parecido na Dinamarca. Isso eu vou falar rapidinho. WIMPs, que significa onde está o meu servidor público. Alguns de vocês sabem que a Irlanda tinha algumas questões do norte, Irlanda do Norte, e eles queriam melhorar os processos. E eles queriam engajar as crianças, então criaram um website, que é uma organização voluntária com suporte do governo, e as crianças podem tirar um vídeo de questões locais, problemas locais, podem postar ali, e aí podem questionar membros do parlamento que são responsáveis por sua área, eles os entrevistam e os postam. Então isso é uma forma muito boa para fazer as crianças estarem a par de quais são os seus direitos, o que eles podem fazer, e parte das suas ideias podem ser levadas pelo governo para melhorar a vida das pessoas. E em termos de pesquisa, tem tantas inovações sociais, mas em termos de pesquisa, nós estamos caindo um pouco atrás. Muitos centros e vários projetos, DIFT, que é financiado pela União Europeia, Jeremy também tem outros que estão envolvidos nesse projeto, a Fundação Young, a Nesta, que é uma organização voluntária que está apoiando inovações sociais. O Centro para a Inovação Social nos Estados Unidos, pela Stanford, ativamente envolvido em fazer pesquisa e estimulando. Outro é o Dr. Anil Gupta, da Índia, que ele pode fazer um trabalho todo ano para engajar pessoas. Então ele é muito único. Ele pegou esse banco de dados enorme sobre inovação social. Mas muita pesquisa está rolando, mas muito limitado em termos de publicações acadêmicas. Inovação social é bem grande em termos de publicação. E aqui tem uma olhada bem rápida. Usando o banco de dados de trabalhos, e achamos 185 publicações que tinham falado de inovação social. E que área, de que país e que dava contato, mas a maior parte nos Estados Unidos, no Reino Unido, Canadá e Europa, algumas vezes atravessa vários países, como na Europa. O que se percebe
tem inovações sociais de Índia, Brasil, Quênia, mas outros países desenvolvidos, não é em desenvolvimento, uma pesquisa não está relatando isso em termos de publicações acadêmicas. Isso dá um escopo muito grande com pessoas para nós, para países em desenvolvimento, para fazer pesquisa e publicar. Então há uma área, um escopo enorme para cobrir aí. Então uma simples conclusão disso. Aí vocês veem as publicações e vai ter inovação, tecnologia, ecologia, ciência, tem várias áreas. Então, dependendo do tipo de inovação social que você está buscando, você tem como dar vazão para publicar. E o que é grande, que é relacionado à inovação social, mudança climática, redes sociais, meio ambiente. Isso que vimos de 185 publicações. Então, a ideia das questões tem sido olhada. O nosso problema é que as pesquisas são muito superficiais, elas não são a fundo e não tem um certo rigor. Então, está bem no começo da pesquisa sobre inovação social. E cabe a nós dar uma pesquisa nessa área. Alguma das teorias que têm sido usadas, mas quando formos olhar mais a fundo, que é muito pequeno dessas teorias foram usadas ou testadas. E essa não é a forma apropriada de fazer pesquisa. Se você quer desenvolver uma teoria para alguma coisa como inovação social, você tem que analisar a teoria e ver o que é relevante ou não, e então testar baseado em trabalho empírico. Novamente, um escopo muito grande em termos de fazer trabalho na área de inovação social. Então a gente está no SI Drive Project e um dos objetivos dele é desenvolver teorias sobre inovação social. Mas pessoas como vocês são interessadas, se alguém quer fazer um doutorado, uma boa pesquisa, a influência na União Europeia e em outros países, os relatórios, analise aqueles relatórios e crie uma teoria baseada em informação secundária. Então acho que é um bom PhD, um bom doutorado que pode sair disso. Isso é o que eu ando falando, coisas que temos que falar em termos de pesquisa. Está aqui, eu não vou repetir. Eles já estão me dando sinal de que eu não tenho tempo. Muito obrigado. Se tiver alguma pergunta, eu gostaria de responder com prazer. Muito obrigado. Well then. Para o nosso palestrante, temos agora um momento de perguntas. Indo na mesma metodologia de ontem e anteontem. Os que quiserem fazer perguntas, por gentileza, levantem a mão, que nossa recepcionista irá até os senhores. No question? Uma pergunta. Bom dia. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sou o professor Tarcísio do Instituto Federal de Brasília, do campus Ceilândia. E observando sua apresentação, a gente cria em nós assim um ânimo em relação ao futuro da humanidade, né? Com tanta coisa boa acontecendo. Meu mestrado, eu pesquisei algo nessa linha, mas não tão abrangente como o que o senhor apresentou, né? E a questão é a seguinte, por que isso tem chamado tão pouca atenção da mídia brasileira, com certeza, né, que eu acompanho mais, mas acompanho um pouco da mídia internacional também e vejo pouco. A BBC dá um pouco mais de espaço a esse tipo de iniciativa, mas outras redes não. El País, né, o jornal espanhol, a própria CNN não dá tanta cobertura. Então,
enfim, né, acho que é extremamente produtivo a gente debater essas iniciativas que dão certo, né, e elas, algumas mais famosas ganham espaço, o banco lá do Yunus, né, da Índia, mas a maioria delas, se apresentou tantas aí que eu suponho que a maioria da plateia aqui não conhecia, né, eu pelo menos não conhecia. Então, por que isso não desperta o interesse da mídia em geral? Primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta positiva e uma pergunta muito relevante. Primeiramente gostaria de dizer que minha apresentação foi não pretendida, não tive a intenção de prover um tema muito focado. Era só uma prova, era uma coisa bem por alto, não era? Vocês todos são intelectuais, todos sabem do que eu estou falando, então eu queria falar um pouco sobre tudo dessa área, mas isso foi um tira-gosto, não foi a refeição principal. Mas voltando para sua pergunta, bem, a mídia cobre o que eles acham que é bom para eles em termos de trazer pessoas para assistir ou escutar. Em outros falam alcançar público, Ibope. Então, por que a inovação social está lidando com algumas áreas que nem todo mundo se interessa por saber? Talvez a mídia exclui porque não é beneficial, não é tão controverso, mas eu diria que algumas das inovações sociais, como a Índia Limpa, e na Índia e em muitas partes do mundo, é muito promovida e publicada, por exemplo, pelo BBC, mas a BBC prestou muita atenção nisso. Mas esse desafio do balde de gelo, publicidade, muita popularidade, se não pela mídia, pelo menos pela mídia social. Então, é uma coisa complexa. Eu não tenho resposta de por que eles não dão mais cobertura. Eu penso é porque não traz lucro para eles, não traz benefícios financeiros e por isso não dão cobertura. O que traz cobertura é alguma controvérsia, alguma desgraça que muita gente gosta de assistir. Isso eles dão cobertura muito mais do que inovação. Mas é daí que uma pesquisa de doutorado, outra pesquisa de doutorado pode ser feita para coletar projetos de inovação social e documentá-los. E isso poderia ser uma enorme contribuição, porque no momento projetos de inovação social são fragmentados. O Brasil está do Brasil, e os europeus falam dos europeus, na Índia fala-se dos indianos, mas nenhum lugar tem os coletâneas de exemplos de diferentes nações. Então isso poderia ser um bom trabalho para alguém fazer. Muito obrigado. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Thank you. Pergunta ali de uma terceira. Prazer, eu sou Murilo, da coordenação de pesquisa aqui da INAP. A minha pergunta é sobre a relação entre governo e sociedade civil nos processos de inovação social. A gente vê que boa parte dos exemplos que foram expostos, eles nasceram da sociedade civil. Então, minha pergunta é, o que o governo pode fazer para fomentar esse processo dinâmico na própria sociedade civil e até onde o Estado ajuda ou atrapalha o processo de inovação social. E como a gente poderia caminhar para uma situação de interdependência, né, de sinergia entre os setores na inovação social. Innovation. Muito obrigado por outra excelente pergunta. Eu posso te dar uma apresentação inteira só sobre isso, mas resumidamente, embora eu não tive tempo de cobrir os projetos de parceria onde o governo estava plenamente envolvido para criar a rede e apoiar, o papel do governo é apoiar e subsidiar a inovação social, porque no final das contas está resolvendo
resolvendo problemas que o governo deveria estar resolvendo, na verdade. No entanto, o governo pode atrapalhar também, por causa da estrutura de administração pública, corrupção, burocracia herdada, o que existem dentro dessa estrutura. Então, eles podem apoiar, mas na maior parte das vezes eles atrapalham, inibem o processo de inovação social. Mas se você vê o programa de limpar a Índia, foi iniciado pelo governo da Índia, embora seja realizado pela sociedade civil. E tem governos onde apoiam plenamente a inovação social, mas precisam fazer mais e mais dessa coisa particular. Muito obrigado. Por favor. Please. She has to turn on the microphone. Good morning. Federal de Ouro Preto, e eu gostaria de parabenizar por essa palestra. É muito bom, sexta-feira pela manhã, a gente poder ouvir algo tão encorajador, e principalmente no final de congresso, onde a gente já está realmente muito cansada. Então, eu gostaria de agradecê-lo muito. Eu não me levantei para fazer uma pergunta, eu gostaria apenas de deixar uma sugestão. Existe um movimento mundial que se chama Ashoka. Nessa direção, é um movimento financiado por um americano, Bill Drayton, e ele financia pessoas em todo o mundo que transformam locais. Então, o Bill Drayton tem projetos, apoia projetos muito interessantes no Brasil, na África, na Índia, enfim, em vários locais do mundo. Então, os participantes, eles se chamam fellow, e eles, através de ações inovadoras, muitas vezes eles se juntam aos governos. Então, eu acho que esse seria um bom exemplo, e é um exemplo que já foi estudado também por muitas pessoas. Eu acho que eu poderia passar aqui amanhã te dando parabéns. Eu vou muito feliz para a minha terra depois de tê-lo ouvido. Muito obrigada. Muito obrigado por conscientizar todo mundo desse tipo de inovação, de apoio na inovação social. Como mencionei, acesso financeiro é uma variável para a inovação social, e tal organização pode promover ainda mais a inovação social. Então, muito obrigado por educar todos nós sobre isso. Thank you. Agora, o professor Wagner Vilas Boas, da Secretário Executivo Adjunto do MEC, para fazer o agradecimento especial, entregando a lembrança ao nosso palestrante.